Olá, estamos de volta a mais um quadro da Clínica Linus, Inovação na Medicina. Vou conversar com a doutora Simone e hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante para a criançada, que é a suplementação infantil, como cuidar da saúde da criança hoje em dia. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Kelly. Obrigada. Conta pra mim, o que a gente faz hoje em dia com a criançada que não quer comer direito, que só quer saber de fast food, de doces, que pra você, como nutróloga, deve ser um horror, né? Então, acho que toda criança ela tem que ser criança, mas existem situações em que a criança acaba ficando doente por uma alimentação errada ou por falta de orientação, né? Existem algumas doenças que se manifestam na criança por motivos de imunidade baixa, por uma alimentação errada, né? Então, os pediatras estão buscando muito esse auxílio de psicólogos, nutrólogos infantis, né? Nutricionistas infantis, para que haja uma melhora dessa parte nutricional e de saúde dos filhos. Simone, a gente pode dizer que o erro na alimentação infantil ou os problemas causados pela alimentação infantil começam já na amamentação? Que tem muita criança que recebe o leite materno e sofre com muita cólica, né? Os pais nem sabem o que fazer, como lidar com isso. A cólica, ela é um pouco normal, até uns 2 meses, né, onde está terminando de formar, né, é uma mudança muito grande, né, quando a criança nasce. Porém, existem situações em que o pediatra pede para a mãe tirar o leite, né, parar de tomar leite de vaca, porque a criança acaba tendo uma intolerância à proteína do leite de vaca, então, e a mãe acaba passando para o filho, né? Então, existe uma limitação na dieta da mãe para que a criança possa melhorar, evoluir de uma maneira mais saudável e que não baixe o sistema imunológico dela. Além do leite de vaca, existe uma série de alimentos também que as mães devem cuidar, né? Que podem piorar a situação da cólica. Existe uma situação importante. A maternidade, ela é bem complexa. A mãe, ela tem muitas dúvidas, ela tem várias informações de tia, de vó, então dá isso para a criança, dá aquilo para a criança, então a mãe fica bem confusa, né? Principalmente mãe de primeira viagem. Então é interessante que faça um cuidado da família, né? O estudo genético que se faz hoje com a família, com a mãe, com o pai, ajuda a entender um pouco o metabolismo do filho, né? Dessa criança que acabou de nascer. Então, se na família existem situações de intolerância à proteína do leite de vaca, que a mãe também teve intolerância, é provável que o filho possa nascer com essa intolerância. Então, se você fizer um estudo genético da mãe, do pai, um acompanhamento do que a mãe come, a comida que tem dentro de casa, a criança vai crescer com uma imunidade melhor. Ela vai ter menos doenças, menos bronquites, né? Menos alterações imunológicas, porque isso soma, né? A criança que nasce com um problema alimentar e não é investigado isso direito, ela vai ter problemas lá na frente. É uma somatória, né? Ela vai crescendo e vai desenvolvendo outras situações por não tratar aquela situação primeira, isso né? Aí, que originou. Isso aí. Então, a criança deve ser observado muito a fralda do bebê, o tipo de cocô, né? A aparência, o cheiro, pastoso, líquido, quantas fraldas por dia, né? Então, todo esse cuidado, o pediatra, ele tem com o bebê, né? E o acompanhamento nutricional da própria mãe, né? E à medida que a criança vai crescendo, o que adicionar? O que fazer com a criança? Será que ela está sendo bem nutrida? Será que é o suficiente? Então, tem bebezinhos que não têm um crescimento
adequado. Não acompanham aquela curva, né? Isso, não está sendo, a criança não está acompanhando a curva. Aí o pediatra pede ajuda ao nutrólogo infantil, certo? Para que haja um melhor aporte nutricional dessa criança, a suplementação dessa criança. O que será que essa criança não está absorvendo? E por quê? O que tem nesse intestino dessa criança que faz com que as fezes estejam alteradas, com que o hálito da criança esteja alterado? Então, às vezes, a alimentação, ela está sendo agressiva e não de uma maneira saudável, porque aquele alimento está fazendo mal para a criança. E entende? hoje em dia existe uma certa facilidade, entre aspas, né, para você diagnosticar isso nas crianças, porque os exames eles estão mais avançados, né? Existe exame que você só colocando um cotonete na boca da criança, como a gente faz para o teste do Covid, você não precisa mais furar a veinha da criança, procurar o sanguinho dela e maltratar, né? Porque para os pais isso às vezes as mães ficam desesperadas porque não estão conseguindo fazer o exame de sangue na criança, né? Às vezes é um bebezinho com menos de 1 ano de idade. Existe uma dúvida do pediatra em relação o diagnóstico dessa criança. Será que ela tem intolerância à lactose? Será que é uma criança já com uma genética de intolerância ao glúten? Existe muita interrogação no diagnóstico dessa criança para que possa ser feita a nutrição dela da melhor maneira possível, né? Então, a criança não está crescendo direito, está tendo problemas de infecção respiratória de repetição. É um bebezinho que está sempre doente, catarrento, já iniciou inclusive antibióticos, né? Às vezes né? Já entra com antibiótico, é uma criança que está com uma imunidade prejudicada, certo? Então, o estudo hoje que fazem para melhor diagnóstico e melhor tratamento da criança também é feito com SUAB, né? Uhum. Coleta a saliva da criança, coleta a secreção, às vezes a gente pede um estudo do escarro, né? A gente pede uma bacterioscopia, né? Onde a gente consegue ver qual é a bactéria que a criança está tendo, né, uma bactéria resistente que está está fazendo uma infecção de repetição nessa criança. Então, a gente consegue descobrir a bactéria que está cometendo essa infecção, conseguimos descobrir o vírus, fazemos por PCR. Então, a solicitação desses exames existe hoje para que haja um melhor diagnóstico e um melhor tratamento, né? E quando a gente fala também na questão de inovação na medicina, a gente pode incluir também algumas fórmulas, né? Esses leites modernos que existem agora, que vão suplementar a criança, que vão suprir toda a necessidade que ela tem. Está cada vez mais trabalhando junto isso, né? Isso, porque uma criança que começa com um tratamento de antibióticos muito cedo, né? Criança com muitas alergias, né? Muita produção de muco nas vias aéreas, né? Às vezes uma criança mais asmática, com intolerância alimentar. Dor de garganta a todo instante. Direto, né? São crianças, eu tô falando de meses de idade, né? Até 10 anos, 12 anos de idade. Eu estou falando de abrangendo tudo, tá? São crianças que têm que ter um cuidado especial. Tem que ser estudado a família. A família é importante. O que tem dentro de casa? Quais são os alimentos que a família está acostumada a comer? O que eles costumam oferecer para a criança, né? Os problemas alimentares da família, né? O que a mãe tem de doenças? A mãe tem intolerância à lactose, a mãe é celíaca. Os pais são obesos ou não? Os pais vão oferecer só comida errada para os filhos, né? Achando que estão fazendo certo. Não, tem que engordar, a criança tem que ser saudável, forte, né? Existem crianças com 4 anos de idade que já têm hipotireoidismo e vão diagnosticar isso muito mais tarde. Então, o estudo genético do pai e da mãe é importante para que a criança tenha um melhor diagnóstico, uma melhor condução
na vida dela em relação à parte de suplementação, orientação alimentar, né? Então se faz um tratamento em conjunto com o pediatra, que é ele que vai encaminhar para o especialista em nutrologia, né? Onde nós fazemos um trabalho em equipe com a nutricionista infantil especialista em alimentação e a psicóloga especialista em alimentação. Porque às vezes não é o problema só de intolerância alimentar ou de o que oferecer à criança. Às vezes a criança tem um problema psicológico, ela tem recusa alimentar. A mãe faz de tudo, oferece de tudo e a criança não aceita. E por boca que fechada. isso acontece normalmente? Muitas vezes a criança sofreu anteriormente de dorzinha de barriga ou comeu alguma coisa que estava com gosto muito ruim e fica aquela memória. Ou depois que comeu, teve dificuldade na hora de fazer o cocôzinho. Isso, problema de cocôzinho, né? Dor de barriga. A criança ela vai ficando com pequenos traumazinhos de alimentação e que recusa, ela tem medo de comer aquela comida porque acha que vai fazer mal ou porque acha que vai ter um gosto ruim, entende? Uma dica que eu dou, provem a comida que vocês fazem para o filho de vocês. Às vezes a gente está acostumado a fazer e acaba não provando. Antes de dar a água para o seu filho, ou prova a água. Pronto, né? Ai, vou comprar essa comidinha para o meu filho. Isso, não prova também, prova o suco, prova a comida, prova tudo que fizer. Ah, mas eu faço isso todo dia, toda hora. Ó, vai chegar uma hora que às vezes o arroz não está numa temperatura legal, o gosto não está legal, usou um pouquinho de sal a mais ou errou no tempero. Isso vai gerando, às vezes, recusa alimentar da criança, fora quando a criança está com dor de barriga, um desconforto abdominal, não está se sentindo bem porque tem alguma coisa fazendo mal a ela, né? Então, as crianças elas vão desenvolvendo recusas alimentares por pequenas memórias de alimentação que sofreram anteriormente. Simone, que conselho você daria para as mães, principalmente as mães de primeira viagem? Eu já ouvi muitos relatos assim, minha filha quando era pequena, eu descobri que ela só queria comer doce de leite. Eu fazia doce de leite todo dia porque era a única coisa que ela comia, então assim, era isso ou nada, então eu dava isso. Que conselho você dá? Como lidar com essa situação? É complicado, quando a gente tem uma criança dentro de casa, olha, eu sou nutróloga e eu tenho uma filha vai fazer 4 anos e ela sofreu recusa alimentar, ela tem intolerância alimentar. Então, olha, só porque é filha de nutróloga mesmo, porque, olha, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas então, você sabe lidar eu sofri dentro de casa isso, sabe? Então, a minha filha, ela nasceu com uma intolerância à proteína do leite. Eu demorei para diagnosticar eu como mãe nessa situação. A gente meio que recusa, tenho. Você tem. Tá. Entendeu? Então é isso que eu digo, a gente erra. A gente é mãe, a gente meio que entra num processo de negação no começo, acha que não vai ter. Então a gente entra nesses processos de negação, né? Então eu tenho uma intolerância ao glúten, e tenho intolerância à proteína do leite e intolerância à lactose, que são coisas diferentes. Então, como que a minha filha não vai ter, né? Então, eu achava que não iria ter, porque o pai dela não tem, então a minha filha não vai ter também. Não, a gente nega. Né? E a gente está num processo ali de puerpério, de hormônios e amamentação, você não quer ir aquilo, então você nega isso. Então, até eu reconhecer que a minha filha tinha intolerância, né, à proteína, foram muitas fraldas, né, 13 cocôs por dia, aquela água. Então, aí... Então, você entendeu que estava fazendo mal. Isso. Então, você entra, depois que você aceita isso, você entende, né, você começa a tratar o seu filho, né. A suplementação para a Bárbara foi muito importante, porque ela tinha uma alteração de vilosidades intestinais. Ela era um bebezinho que começou a ter recusa alimentar aos primeiros meses já, na papinha.
ela já tinha recusa alimentar, porque tudo que pudesse ter traços de leite, ela já tinha dorzinha de barriga, né? Era uma resposta meio que automática do organismo dela, sem ela saber, né? De forma inconsciente, ela estava se defendendo. É engraçado que hoje ela fala, mamãe, eu não vou comer iogurte porque dá dor de barriga, você tem que avisar a minha amiga. Ela estava comendo, mamãe, ela não pode. Então ela quer, ela né? Acha que faz mal para todo mundo, né? Então eu quero que a minha filha seja aceita. Eu queria que ela comesse de tudo. É o desejo de qualquer mãe, né? Que vá num aniversário, come de tudo. Sem frescura, como então dizem, a gente sofre como mãe vendo isso, né? E o problema é a alimentação em si, da parte nutricional, que ela cresça, né? Eu fazendo restrições, né? Eu preciso ser bem criteriosa. A suplementação dela, então o mamazinho dela, a mamadeira dela foi muito importante. Não é uma mamadeira feita de leite de vaca, né? Mas é uma mamadeira que tem leite vegetal, tem suplementação com aminoácidos, glutamina, vitamina C, ferro, polivitamínico. Então eu fiz uma suplementação desde os 6 meses de idade para ela. Então ela desenvolveu, ela é uma das crianças maiores da sala hoje, ela é magra, ela é alta, porém uma criança saudável e que precisa passar por essa situação para que ela tenha toda a nutrição. E que você soube resolver a situação para não partir para essa situação que eu falei, né? De oferecer só um tipo de alimento que ela aceitaria. Isso. E ela tem essa recusa alimentar, né? Então, por exemplo, o verdinho ela não aceita. Então, a gente tritura o brócolis, todos os vegetais, eu trituro, refogo bastante no alho, na cebola, e vai no feijão, vai na lentilha. Onde fica escondidinha. Ela não vê, mas ela come todos os dias, né? A minha filha come só feijão, arroz e carne. Ela pensa. Né? Ou lentilha, arroz e algum tipo de carne. Mas ela tá comendo as outras coisas embutidas ali, né? Tudo embutido, né? Mamãe, eu quero farofa. A mamãe faz farofa roxinha, porque eu uso caldo de beterraba. A mamãe faz farofa de cenoura. Ela não pode ver a cenoura, que ela não come. Mas a farofa a farofinha dela é alaranjada, né? Então, esses cuidados que a gente vai fazendo nutricional para a criança é necessário, porque senão ela vai ter uma restrição na alimentação. Você sabe que quando eu era criança, eu lembro que a minha avó colocava um prego na panela de pressão para cozinhar com o feijão, para dizer que daí vinha ferro pra gente. Ai, meu Deus! Como é que pode, né? Existe isso, desde os... Cozinhar na panela de ferro, porque, né? Hoje, como fazemos a suplementação, né? Nós, como nutrólogos, como a gente age nessa parte de pediatria, né? Em conjunto com o pediatra, né? O pediatra da criança, ele sempre vai ter um contato comigo. Então, a parte de suplementação, existem gotas, empresas em que fazem medicações em gotinhas de sabores para a criança. O ômega 3, que é importante, a Bárbara come pouco peixe, existe uma limitação, assim. O ômega 3 na Bárbara, a alimentação dela, ele não é bom. Então, eu entro com suplementação de ômega 3 para minha filha. No começo, eu colocava na mamadeira o ômega 3. Agora não, agora ela já come o peixinho. Então, existem peixinhos de ômega 3, a vitamina C, que eu dou para ela em gotinhas, como é uma filha, né, também, só come banana. E quando ela era bebezinha, eu conseguia dar suquinho de laranja para ela, né? Maçã ela não come, ela aceita o suco de maçã, né? Então, olha, que é muito, muito complicado. Tem que ser tem que ter paciência e muito amor envolvido, né? Então, todo dia... Porque disso depende o futuro, né? A saúde futura do seu filho. Todo dia, mamãe, você esqueceu de me dar vitamina C. Ai, que então, amor. eu vou lá e vamos lá,
e eu dou as gotinhas de vitamininha C para ela, né? Então, conseguimos hoje, através da saliva, fazer vários diagnósticos e acompanhar essa nutrição sem que seja necessário fazer o exame de sangue todas as vezes, porque às vezes é difícil de pegar veia de uma criança a criança também, né? E traumatiza. Então, lógico, quando há necessidade de fazer o exame de sangue, a gente vai fazer, porém não se faz assim com tanta frequência. Então, para isso existem exames em que fazemos só um furinho no dedo e que a gente consegue avaliar, né? Lá na clínica a gente faz direto, o Dr. Ederson, ele é biólogo. Então, fazemos uma análise das vitaminas, todas. Vitamina C, complexo B, se a criança está com anemia, se não está, se falta ferro, se não falta, a alteração de nutrição da parte de fígado, né? Algum problema de desbiose, tudo isso a gente consegue ver, mais de 400 alterações a gente consegue analisar gotinha. Com uma gotinha, sabe? E com suave nasal e saliva. Então, muitos exames que fazemos são feitos através da saliva e da gotinha do sangue, né? Simone, eu queria te convidar para voltar aqui para a gente falar também sobre um tema que é recorrente, assim, que eu ouço, que é a diabetes já desde a infância. Nossa, vamos voltar bem a falar interessante sobre falar isso. E agora eu queria que você deixasse uma dica para a mãe, para o pai que está em casa assistindo e que está perdido com relação a essas cólicas do bebê, a recusa alimentar. Por onde começar? Quais são os primeiros passos para investigar isso e chegar a uma conclusão e ajudar o próprio filho? Vamos lá. Olhem o crescimento do seu filho. Se o pediatra comentar que a criança está crescendo muito abaixo daquela curva normal, né? Seu filho está no percentil abaixo, seu filho não está engordando, não está se desenvolvendo, né? A parte de fezes, urina, o cheiro da urina, o cheiro do cocô, a coloração do cocô, um cocô mais mole, mais aguado, mais pastoso, né? Um cocô mais amarelado. Ou mais ressecado. Ou ressecado. Percebam o cocô da criança, se a criança tem a barriguinha distendida, se é uma barriguinha mais dura, se a criança reclama de dor de barriga. Isso deve ser avaliado e levado ao especialista para que haja um cuidado especial desse bebê. Criança que tem infecções do trato respiratório superior de repetição, amidalite de repetição, muito catarro, muita produção de muco, deve ser avaliado. Existem exames que fazemos por PCR, onde a gente consegue descobrir essa parte de vírus, adenovírus, enterovírus, influenza, conseguimos diagnosticar para que haja um tratamento correto, né? Não precisa deixar a criança chegar a um ponto que haja necessidade de tomar antibiótico direto, baixar o sistema imunológico da criança. Existe suplementação para isso, para manter a saúde da criança e com que ela não entre no processo de desnutrição. Tá certo. Obrigada, então, e até o próximo Inovação em Medicina. Vou me preparar para a próxima. Tá Obrigada. Bom, obrigada. Obrigada a você pela companhia. A gente tem aqui a fofa da Bárbara, que foi uma das personagens hoje, né, que a Simone citou no nosso programa, essa menina linda, né, que come direitinho, né, Bárbara? Toma vitamina C, né? Gosta de comer arroz, feijão, mamãe me contou tudo. Conta pra tia. Obrigada, então, pessoal. Ela é tímida. Até a próxima edição, então. Tchau, tchau.